5 horas e 47 minutos, com esse clima de alto astral, a gente começa essa edição do Alerta Amazonas, hoje, quinta-feira. Olha, mas a gente tem que entrar aqui num assunto sério, viu? Hoje, como eu falei ainda há pouco na interação com a Natália, na chamada também nas redes sociais, a gente vai trazer a nobreza para a tela do Alerta Amazonas. Nós temos um vídeo, inclusive, imagem do momento da prisão, numa área nobre da zona oeste da cidade, onde o Conde Otávio foi preso por policiais da especializada em roubos e furtos. O Conde, que não é Conde, ele comprou o título de Conde. Eu não sei, né? Eu fico me perguntando onde é que vende essas coisas hoje em dia, né? Mas aí uma casa digna da nobreza. E utilizava toda essa estrutura e utilizava o aspecto, a aparência de um empresário de sucesso e que ganhava licitações para aplicar muitos golpes. Alguns destes golpes chegando até R$1,5 milhão. Esse é um dos destaques do Alerta Amazonas de hoje. E a gente traz também um outro destaque, hein? A gente traz um outro destaque hoje. O médico obstetra, o doutor Armando. Coloca as imagens, você lembra aí, ó, vai bater na mesa, vai bater. Já, ó, vai bater, ó. Bateu. Na hora de um trabalho de parto. Esse vídeo foi feito, esse flagrante, durante um trabalho de parto. Essas imagens ficaram muito conhecidas, foram muito amplamente divulgadas nas redes sociais e aqui mesmo na tela da TV A Crítica. Mas ele não foi condenado por esse caso aí, não. Ele foi condenado porque em 2012 ele teria cobrado a quantia de R$2.000 para realizar um parto. Mas essa cobrança não foi feita numa clínica ou num hospital particular, não. A cobrança foi realizada em uma maternidade pública. O processo movido pela Defensoria Pública em 2014 teve agora a decisão dada por um juiz. 3 anos e 3 meses é a pena que o doutor Armando terá que pagar em prisão. 3 anos e 3 meses de prisão. Ele pode aguardar o tempo que levará para recorrer em liberdade, tá? Ele já foi condenado, mas está em liberdade porque ainda pode recorrer da decisão. Este é um outro destaque do Alerta Amazonas de hoje. A gente vem também com outro destaque, viu? Operação grilagem de terras federais, grilagem de terras que deveriam ser protegidas. E o que está acontecendo é isso aí, olha, desmatamento, queimada, venda de terrenos sem autorização, de terras públicas, mas houve denúncia, a polícia foi até o local, verificou a situação e teve operação, e nós traremos os detalhes na edição de hoje, viu? Nós também vamos trazer, coloca a imagem, por favor, é uma fotografia, curiosa, olha só a quantidade de material que foi arremessado para dentro da unidade prisional do Puraquequara. Olha a quantidade de celulares, mais de 60, não é, minha diretora? Olha a quantidade de celulares e de carregadores, tudo amarradinho, tudo preparadinho para entrar dentro, lógico, para entrar é óbvio que é dentro, né? Foi jogado para a unidade prisional do Puraquequara. Agora, por que essa quantidade? Por que colocar celulares dentro do presídio? Porque no presídio tem muita gente que comanda o crime, que tem conhecimento, que tem expertise na atividade criminosa e que de dentro dos presídios pode comandar, pode orquestrar, pode agilizar, pode influenciar bandidos aqui do lado de fora. Mas a polícia percebeu, trocou o tiro, teve operação e a gente vai trazer essas informações daqui a pouco aqui no Alerta Amazonas. Para terminar a nossa escalada de hoje, para terminar esse momento de destaques aqui, eu quero colocar alguns vídeos ali da Rua Iraque, na zona leste da nossa cidade. Dá para colocar aí, por favor, o vídeo? As imagens são autoexplicativas. Quando a gente assistir os vídeos, você vai entender exatamente daquilo que nós estamos falando. É a mesma câmera de vigilância. Olha aí, olha as motos no alto vídeo. Bateu o acidente. A gente tem outro vídeo. Da mesma posição, tá? Do mesmo ângulo da câmera. A mesma câmera. À noite. Olha aí, olha, uma motocicleta e a Kombi. Olha o que aconteceu. Agora corta pra mim. Tem outro vídeo também. Mesmo local. Mesma câmera, mesma angulação. Olha os ônibus, olha o que acontece na calçada aqui, no canto inferior do vídeo. Foi embora a calçada, o ônibus travou, depois o outro passou, daqui a pouco ele vai arrancar.
Denúncia dos moradores. Acidentes constantes nesta área. Estes são apenas alguns dos flagrantes e estes são apenas alguns dos destaques que você acompanha comigo a partir de agora. Eu falo comigo assim, né? Uma maneira arrogante de falar, como se eu fosse alguma coisa. Esse é um trabalho coletivo, é com a gente, conosco, aqui na TV A Crítica. É um trabalho feito a várias mãos. A partir de agora você acompanha o resultado do trabalho dessa equipe de jornalismo, dessa equipe de produção, dessa equipe de câmeras aqui no estúdio, de cinegrafistas e repórteres na rua, de produtores na redação, dos diretores, de todo mundo, desde a portaria à diretoria desta empresa, que se empenha todos os dias para trazer conteúdo com qualidade, com confiabilidade para você e principalmente com justiça, com isenção aqui na tela da TV A Crítica. E a partir de agora começa essa edição, a edição dessa quinta-feira do Alerta Amazonas, e eu começo trazendo justamente a operação do homem identificado como Otávio Almeida Costa. Ele tem 43 anos e foi preso hoje pela manhã em cumprimento a um mandado de prisão pelo crime de estelionato. Agora, de acordo com a polícia, ele teria cometido vários golpes no meio empresarial. Uma dessas vítimas teria tido teve um prejuízo, a polícia afirma, de R$1,5 milhão. R$1,5 milhão. Olha a casa de alto padrão onde este homem morava. O comportamento dele, tudo que ele dizia para enganar, para envolver essas vítimas, era como ele se apresentava, inclusive, o Conde Otávio. E com essa fachada toda, cometeu vários crimes, mas foi preso, e a Amanda Amorim traz os detalhes pra gente. Otávio Almeida da Costa, de 43 anos. Esse homem foi preso às 6 horas da manhã desta quinta-feira em um condomínio de luxo no bairro Tarumã, durante a Operação Conde Otávio, que foi deflagrada pela Delegacia Especializada em Roubos e Furtos e Defraudações. Durante as investigações, a Polícia Civil descobriu que o Otávio informava para as vítimas que era um empresário e que, inclusive, ele era presidente desta empresa, o grupo OAC, que significa Otávio Almeida da Costa. O mandado de prisão preventiva por estelionato foi expedido na manhã desta quinta-feira. Isso porque as investigações descobriram que o Otávio costumava aplicar golpes no meio empresarial. Como ele agia com esse esquema criminoso, delegado? Com uma vida luxuosa, ele convencia as vítimas, né, de ser um grande empresário, vivia numa mansão, andava em vários carros de luxo, era muito bem relacionado na sociedade. Então ele convencia a vítima que a empresa dele tinha ganho vários contratos licitatórios milionários. Então ele pedia para a vítima investir dinheiro e participar dos lucros finais quando as obras fossem entregues, tanto obras federais quanto estaduais. Daí ele conseguiu enganar várias vítimas. Então, Otávio Almeida já tem um histórico criminal, tanto que ele já responde no Tribunal de Justiça pelo crime de estelionato e falsificação de documento público, e tem 5 anotações criminais, 5 boletins de ocorrência sobre o mesmo fato, e agora mais esse no qual ele vitimou um empresário em R$1,5 milhão. Esse empresário denunciou o caso. O que ele disse em depoimento? Ele disse que foi levado a várias reuniões com esse Otávio, confiou no Otávio, então o Otávio foi pedindo esse investimento que ele achava que ele ia participar de lucros grandes, até porque as planilhas demonstradas, os contratos por Otávio, são contratos milionários, de 30 milhões, 20 milhões, 2 milhões, então acabou convencendo mais uma vítima. Delegado, o que a gente percebe aqui é que vocês conseguiram apreender no condomínio dele vários documentos. Esses documentos, eles devem passar pela perícia, mas são os documentos que ele usava, que mostrava para as vítimas? Sim, a princípio, já em análise preliminar, tem inclusive documentos dessa última vítima, do qual culminou esse mandado de prisão. Tem os contratos sociais, planilhas de valores altos, ele demonstrando cada obra, cada valor e o status de cada um. Então ele convenceu essa vítima a participar, a investir. As investigações vão continuar ou vocês conseguiram elucidar esse caso? Há outras pessoas envolvidas? Não há outras pessoas, mas o inquérito ainda continua, porque ainda tem que ser analisado todos esses documentos e materializado ainda mais provas sobre esses crimes. O que chama atenção aqui, delegado, que a gente gostaria até que o senhor relatasse, é sobre esse certificado aqui de nobreza. Ele se passa por Conde, né? Por isso que o nome da operação é Conde Otávio, né? Ele tem um certificado até de Conde, mas a gente sabe que ele comprou pela internet.
Ele alegou aí que é inocente? Ele alega inocente, disse que os contratos estavam andando, que as vítimas foram apressadas, que todos ele ia entregar, ressarcir esse dinheiro, que ele ia receber, mas não existe contrato algum. Até que todos estavam cobrando ele há muito tempo, vem pedindo, insistindo, mas ele nem atendeu o telefone, mas atendia e sumia, né, da vida dessas vítimas. Vocês conseguiram recuperar alguma quantia em dinheiro? Não, na casa dele não tinha nada de valor. Ainda vai ser identificada a segunda parte da operação, essa parte a origem e para onde foi esse dinheiro. Agora ele deve ir para uma audiência de custódia ou, nesse caso, ele já segue para a cadeia pública? Já segue porque não se trata de flagrante, já é um cumprimento de mandado de prisão expedido pela 9ª Vara na data de ontem. Tá aí, ó. A polícia conseguiu apreender todos esses documentos aqui que estavam no condomínio, no apartamento de Otávio, documentos que devem passar a partir de agora por uma perícia. A polícia também apreendeu aqui essa placa que estava em uma sala, que alega aqui que ele era o diretor-presidente deste grupo aqui. Ele informava para as vítimas que era o proprietário desta empresa e que, inclusive, ele tinha ligação com órgãos públicos. Falava para as vítimas que ele estava ligado em algumas construções aqui na cidade e que, inclusive, ele queria emprestar todo o dinheiro e que, no final, essas vítimas teriam um certo lucro. Mas isso não acontecia. O Otávio acabou fazendo aí uma vítima, um homem de 57 anos, um empresário que denunciou o caso, esteve aqui na delegacia e foi a partir desse depoimento dele, crucial, que a polícia começou a monitorar os passos de Otávio Almeida da Costa. Ele já prestou esclarecimentos para a polícia, disse que é inocente, mas esse depoimento não foi contundente. Ele agora deve responder pelo crime de estelionato e vai direto para a cadeia pública. Foi preso em cumprimento ao mandado de prisão, vai para a cadeia mesmo. Agora, pelo que a gente observa aí, pela quantidade de documentos, né, pela quantidade de elementos que ele utilizava para convencer essas vítimas, isso aí deu trabalho, meu amigo. Deu trabalho montar todo esse esquema, dá trabalho. Eu imagino que deva dar trabalho se passar pela nobreza. Eu não sei como é que isso funciona, né? Eu tenho origem humilde, com muito orgulho das origens humildes que tenho, assim como cada um deve ter origem de onde veio, mas manter esse título de nobreza aí, ou esse certificado, eu não sei, minha diretora, a senhora sabe como é que se consegue um título de conde? Né? Como é que se consegue? Como é que se faz para ser conde, para ser nobre hoje em dia? Para ser nobre hoje em dia, eu sei que Dom Pedro ainda tem a família dele no Brasil, a família real ainda está no Brasil, enfim, ainda é tratado com pompa e circunstância, afinal de contas são os herdeiros, né, da coroa brasileira. Até aí tudo bem, mas o conde, o nobre aí, nobre, não tão nobre assim, né? O que o diga é esse empresário que foi lesado, enganado em R$1,5 milhão. Quantas outras vítimas não foram feitas? Um homem com conhecimento sobre contratos, sobre licitações, sobre empresa, sobre a classe empresarial, um homem que demonstre, então, habilidade para o negócio, para o comércio, para a atividade empresarial, talvez até para o empreendedorismo, por que não está trabalhando? Por que não está produzindo? Por que não está empreendendo? Por que está aplicando golpes? O resultado é esse, preso, agora vai ter que se explicar para a justiça, vai ter que explicar de acordo com o inquérito policial. E assim, é uma situação que eu particularmente fico à vontade para falar aqui, porque ele não foi preso em flagrante, ele foi preso em cumprimento ao mandado de prisão. E para a justiça determinar o mandado de prisão de alguém, para um juiz dar a canetada lá no papel, o juiz precisa ser convencido. A polícia não manda um bilhetinho para o juiz assim, ei, olha, eu preciso do mandado de prisão do fulano. Não. A polícia tem que convencer um juiz de que aquele cidadão, que determinada pessoa precisa ser preso, com base na lei. O juiz precisa ser convencido disso, para ele poder dar a canetada lá no papel. E eu fico à vontade para falar, para mostrar esse caso aqui, porque houve isso, aconteceu isso. A polícia conseguiu convencer um juiz de que esse homem deveria e deve ser preso, porque aplicou golpes e poderia estar aplicando outros golpes. Será que não tem mais pessoas que foram vítimas desse homem? Será que não tem mais pessoas que foram enganadas por ele?
Se temos aí uma vítima só com R$1,5 milhão, a quantas outras pessoas ele não conseguiu enganar? A gente vai seguir acompanhar esse caso do Conde Otávio. Vamos acompanhar o caso do Conde Otávio. Interessante ficou o nome, né? Conde Otávio. Nobre. O nobre. Não tão nobre assim, né? Deixa eu parar de tirar onda com o Otávio. Vamos seguir aqui com o programa. O médico obstetra Armando Andrade Araújo, outro que não tem nada de nobre. Apesar de estar numa profissão nobre. Olha ele aí, ó. Olha lá. Bateu na mesa. Bateu na maca. No momento em que uma mulher, uma jovem, por sinal, estava no trabalho de parto. Isso aí é um trabalho de parto. Por isso que a imagem está censurada, está borrada. Não borrada o suficiente, mas está borrada ali. Um trabalho de parto. Esse médico aí foi condenado a 3 anos e 3 meses de reclusão, acusado de cobrar R$2.000 de uma paciente para a realização de um parto em um hospital público aqui de Manaus. Esse caso ocorreu em 2012, não é nem esse que eu estou mostrando, que a gente está mostrando as imagens aqui, esse ainda está rolando ainda. Esse aqui está rolando e ele ficou conhecido recentemente por conta desse caso, inclusive outras mulheres chegaram a denunciá-lo. Ele foi condenado por outro crime, ocorrido lá em 2012, que o julgamento começou em 2014, mas só agora, 2019, saiu essa sentença, saiu essa decisão. Como conta pra gente a Amanda Amorim. O médico obstetra, identificado como Armando Andrade Araújo, foi condenado na última terça-feira em uma audiência na primeira vara criminal da comarca de Manaus pelo crime de corrupção. Ele teria cobrado R$2.000 para fazer um parto em uma maternidade pública aqui na capital amazonense. Esse fato aconteceu no ano de 2012. O primeiro contato da vítima com o médico foi no dia 8 de março. Essa mulher, que não teve o nome revelado, teria se deslocado até o Instituto da Mulher por volta das 8 horas da noite. Assim que se deparou com o médico, disse que estava passando mal. O médico informou que estava finalizando o plantão e que ela deveria comparecer na maternidade no dia seguinte, ou seja, no dia 9 de março. A mulher chegou na maternidade pela manhã do dia 9, foi atendida pelo médico obstetra e levada para uma sala onde teve a filha. Após esse parto, ela já não soube mais informações da criança. O marido dela, assim que teve acesso ao quarto dela, disse que a filha estava na UTI e que esse médico teria cobrado um valor de R$2.000 por esse parto. Os dois se revoltaram com essa situação e denunciaram o médico na Polícia Civil. O caso já estava tramitando na Justiça desde 2014. Na terça-feira, o médico foi condenado a 3 anos e 3 meses de reclusão. Ele foi afastado também das suas funções na rede pública. Durante o depoimento, o médico disse que era inocente. 3 testemunhas foram ouvidas nesta audiência na terça-feira: a mãe da criança, a vítima, o pai da criança e a mãe da paciente. Durante esse depoimento, o pai da criança realmente informou que o médico teria cobrado o valor de R$2.000 assim que o parto foi concluído. O médico rebateu nesse julgamento e disse que realmente havia cobrado esse valor, mas que não teria recebido. Durante a audiência no local, também foi confirmado que ele já está afastado de exercer a medicina. É importante salientar que essa não é a primeira vez que esse médico obstetra, identificado como Armando, é envolvido em uma polêmica aqui na capital amazonense. No início desse ano, em um vídeo que circulou pela internet, é possível ver que ele estava fazendo um parto na maternidade Balbina Mestrinho, que fica na zona sul de Manaus. A paciente, uma adolescente. Durante esse parto, ele teria agredido essa paciente e insultado essa mulher. O caso foi registrado na delegacia e também já está tramitando na Justiça. O que nós estamos acompanhando aqui é a decisão da Justiça em relação a um mau profissional.
a um profissional que envergonha toda uma categoria. Isso ocorre quando qualquer funcionário público de qualquer área, alguém que estudou, alguém que foi contratado para atuar pelo bem, nesse caso, para cuidar da saúde da população, para trazer vidas ao mundo e age dessa forma, negociando no âmbito público, negociando em maternidades, em hospitais públicos, quando isso é proibido, ou pelo menos deveria. Se fosse na clínica particular dele, em um hospital particular, onde essa prática é absolutamente legal, tudo bem, mas nós estamos falando de instituições públicas, onde o serviço oferecido pelo Sistema Único de Saúde à população é um serviço que precisa ser oferecido de forma gratuita e neste ambiente este profissional cobrava para fazer os procedimentos que ele deveria fazer de forma gratuita, porque estava recebendo para isso. É um processo movido pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas e que traz para a gente um exemplo de que as pessoas que são vítimas ou que podem ser, de repente, estão sendo vítimas de cobranças abusivas, de extorsões, de chantagens para que o serviço público seja realizado, que deveria ser realizado de forma gratuita, de repente alguém que está sendo extorquido neste momento, você pode procurar a Defensoria Pública, que pode mover uma ação, um processo como esse aqui, por exemplo. Nós estamos vendo. Demorou. O crime ocorreu em 2012. O processo começou em 2014 na Justiça. Estamos em 2019. Saiu a primeira decisão. Isso aqui ainda vai ter recurso. Ele certamente tem dinheiro para recorrer. Enquanto ele tiver dinheiro para pagar advogado para ir recorrendo, isso vai passando, ele vai ficar fora da cadeia, mas uma hora chega no fim. Uma hora ele vai ter que se ver com a justiça. Quando o processo tiver o trânsito em julgado, como diz a Constituição, aí sim, são 3 anos, talvez ele fique 1, talvez fique 6 meses, 1/6 da pena atrás das grades. Mas já será um lugar que dificilmente vê esse tipo de gente atrás das grades. Então você, que de repente está sendo vítima de algum mal profissional desse, alguém que mancha a imagem de uma categoria que faz um trabalho tão nobre à população, se você é vítima, qualquer área, até do setor privado, mas sobretudo no setor público, procura as autoridades, faz a denúncia, porque mais cedo ou mais tarde, e esse aqui é um caso, ele foi condenado por um caso. Depois que essas imagens foram exibidas, ou nas redes sociais, ou aqui mesmo na TV A Crítica, outras vítimas se apresentaram. Vítimas deste homem o denunciaram. Há outros processos contra ele. E a gente com certeza vai voltar a noticiar alguma coisa sobre o doutor Armando aqui. Agora, eu quero voltar, minha diretora, umas informações aqui que eu andei recebendo, que é possível comprar o título de nobreza. Será que o meu assessor para assuntos extraordinários aqui do estúdio não quer um título de conde, não? Dá acesso à pessoa ao mundo VIP, né? O Very Important People. A gente já viu até esse termo aí em programas de comédia. A pessoa pode comprar o título de conde ou de condesa, de marquês ou de marquesa. Ainda tem um outro também, né, diretora? O duque ou duquesa. Duque ou duquesa, você tem acesso às áreas VIPs, a tratamento especial em restaurantes, em hotéis, acesso livre às pessoas, ao mundo empresarial. E foi usando esse artifício lá que o conde Otávio, de repente, conseguiu isso aí. Mas eu achei interessante. Antigamente, os reis concediam isso para alguém em quem eles tinham algum tipo de interesse, né? Algumas duquesas na história e condessas na história, por exemplo, os reis, né, tinham alguns interesses, reis e príncipes tinham interesses particulares. E o pessoal que era da panelinha ali da nobreza, né, da realeza, acabava entrando para a nobreza. Teve sempre isso, sobretudo na nossa história do nosso país, na história do mundo, Infelizmente, aqui na modernidade, a gente ainda vê gente comprando título, certificado de nobre. E o que faz com isso? Acaba sendo suspeito, preso por suspeita de aplicar golpes na condição de conde. É o Brasil. E aí, vamos falar agora de um outro mal profissional, de um outro exemplo ruim, um exemplo que mancha o nome de uma instituição, de uma corporação que tem o dever justamente de fazer o contrário, de lutar, de combater o crime. Você vai entender agora, um policial militar
foi preso lá na cidade de Manacapuru. A suspeita é que ele estuprou uma adolescente de 14 anos. Esse crime teria ocorrido para surpresa e revolta de todo mundo dentro do próprio quartel do 9º Batalhão da PM lá no município. Vamos acompanhar mais detalhes desse caso na reportagem do Erison Araújo. A Polícia Civil aqui do município de Manacapuru prendeu um policial militar de 43 anos, suspeito de ter cometido um estupro de uma menina de apenas 14 anos de idade. Detalhe, de acordo com o registro aqui na delegacia especializada aqui do município de Manacapuru, a menor relatou que os abusos aconteceram dentro das dependências do 9º Batalhão de Polícia Militar. O crime aconteceu na última sexta-feira. Após o trabalho de investigação, a polícia conseguiu identificar o policial militar e pedir da Justiça um mandado de prisão contra ele, que já foi cumprido. No dia 12 de julho, no início da comemoração, né, do aniversário da cidade, que foi numa sexta-feira, uma menor de idade, segundo o depoimento dela, ela brigou, teve uma briga com a mãe. Segundo a vítima, a mãe mandou ela sair de casa. Né? Isso vai ser averiguado em procedimento próprio, né? A mãe realmente diz que foi no calor da emoção, que realmente ela brigou com a menina e mandou a menina sair, mas que ela não tinha intenção de expulsar a filha de casa. Até acionou o conselho tutelar e tudo, mas aí a cidade estava muito agitada, estava muito cheia e num primeiro momento não conseguiram localizar essa menor. E aí a menor nos relatou que, como ela não sabia o que fazer e para onde ir, que ela foi buscar ajuda no batalhão da Polícia Militar. Chegando lá, ela foi atendida por um policial que fez várias perguntas, né? A princípio, um atendimento normal, ele fez algumas perguntas para ela, mas aí algumas perguntas foram um pouco estranhas. Ele ficou preocupado em saber se ela já tinha 14 anos, quando que ela faria 15 anos. E ela não maldou, foi respondendo as perguntas. Num dado momento, ele pediu para que ela ficasse calma e mandou dar um abraço nele. Aí foi nesse momento que começaram os abusos, né? Ele começou a passar a mão nas partes íntimas dela, a levou para o banheiro, cometeu a conjunção carnal. A denúncia chegou aqui na delegacia do município de Manacapuru através do Conselho Tutelar. De acordo com a delegada Roberta Merli, após a mãe procurar o conselho, os conselheiros vieram até a sede da delegacia junto com a vítima e a mãe dela. Então formalizaram a denúncia. A partir daí começou o trabalho de investigação que conseguiu identificar o suspeito, que não teve o nome revelado porque o caso segue em segredo de justiça. Ele está sendo acusado por estupro, que está capitulado no artigo 213 do Código Penal. Uma coisa que nos chamou a atenção é que ele ficou muito preocupado em saber a idade dela e quando ela fazia 15 anos, porque se ela tivesse 13 anos, ele cairia no estupro de vulnerável. E ele já responde por um crime de estupro de vulnerável, um processo de 2013. Ele nega todas as acusações. Ele diz que sequer atendeu alguém, que não atendeu ninguém nesse dia, que em nenhum momento se ausentou do batalhão. Tem testemunha, né, que diz que ele se ausentou e bate justamente, coincide os horários, porque ela diz que por volta de 4h30, 5 horas da manhã, ele levou ela até em casa e foi justamente a hora que ele pediu para o colega cobrir ele ali até que ele retornasse, né? Aí, de acordo com a delegada Roberta Merli, o mandado de prisão foi cumprido dentro do quartel do 9º Batalhão de Polícia Militar aqui da cidade. O carro do suspeito também foi apreendido, porque, de acordo com o depoimento da menor, ela, após ter sido abusada dentro das dependências do quartel, foi trancada dentro desse veículo e também teria sido estuprada dentro do carro. Por conta disso, o carro foi apreendido e está na sede da delegacia do município de Manacapuru, onde passará por perícia e também averiguações para tentar buscar elementos que comprovem a versão da menor. Segundo os relatos dela, ele ficava um pouco lá e retornava. Praticava o ato sexual com ela, mantinha ela trancada no carro e retornava para o serviço, né? Porque ele não podia
estar ausente, porque ele estava de plantão e alguém podia perceber, né, essa ausência dele. E aí ficou assim a noite toda, até que quando o dia começou a clarear, ele resolveu levar lá para casa, porque aí justamente era o momento que ia começar começar a troca do plantão, né, onde ia ter mais movimento de gente. Uma menina de 14 anos na rua ainda está vulnerável. É uma vítima, aliás, é alguém em estado de vulnerabilidade, por mais que a lei já não considere mais. A defesa desses suspeitos, no momento que ele mudar a versão e que a polícia comprovar que de fato ele fez o que fez, se ficar comprovado e há formas de fazer esta comprovação por meio dos exames cabíveis neste caso, há exames que já conseguem identificar a autoria deste tipo de abuso, estupro mesmo, desse tipo de estupro mesmo. Se ficar comprovado, ele pode inclusive alegar que foi consensual. Por isso, essa preocupação em perguntar a idade desta vítima. Nós também aqui não podemos julgar, Um devido inquérito policial está instaurado, a polícia tem o dever de checar todas estas informações. Em momento algum, o depoimento desta vítima pode ser desconsiderado a troco de que uma menina de 14 anos inventaria uma história dessas. A troco de que colocaria em risco a exposição de si mesma num município, numa cidade do interior, numa cidade como Manacapuru, já é uma cidade de médio porte comparando as cidades do nosso interior, mas inevitavelmente muita gente se conhece, sobretudo nas comunidades. Todo mundo se conhece nas comunidades, na igreja, na escola, no bairro, nos bairros próximos, conhece a família, os vizinhos, todo mundo. É uma exposição muito grande. Talvez por isso, inclusive, que a justiça ou que a polícia, que esse processo está sendo mantido em sigilo e que é o ideal justamente para se preservar essa vítima. Também em relação ao policial, porque se no fim do inquérito nada ficar comprovado, ele deverá continuar nas suas atividades na polícia. Por meio de nota, inclusive, a Polícia Militar informou que já tomou conhecimento do fato e que instaurou o inquérito policial militar. Além do civil, tem um militar também. O caso já foi comunicado à Justiça de Manacapuru, que decretou a prisão preventiva do policial. O suspeito foi transferido aqui para Manaus e encaminhado para o núcleo prisional da PM, onde ficará à disposição da Justiça. Ainda nesta nota, a Polícia Militar ressalta que não compactua com abusos e excessos que contrariem a lei e a ordem. Foi aquilo que eu disse lá no início quando chamei essa reportagem. É mais o caso em que uma pessoa, em que um membro acaba manchando o nome de toda uma categoria, justamente uma categoria que tem a obrigação de primar pelo cumprimento da lei e da ordem, de manter, inclusive, esses fundamentos na nossa sociedade. E de forma alguma, um comportamento desta natureza representa ou reflete o comportamento dos demais membros da corporação que também representam a sociedade. No momento em que agem como braço da lei para a manutenção da lei e da ordem. Deixa eu falar de um outro assunto, muito grave, inclusive. 3 anos depois de assassinar a mulher a facadas na frente dos filhos, Diego Fabrício do Nascimento Pacheco, de 32 anos, foi julgado. Familiares da vítima fizeram um protesto em frente ao Fórum Ministro Enoque Reis, cobrando justiça. A repórter Priscila Mello acompanhou esse julgamento e traz as informações. Em frente ao fórum, a família, em protesto, pediu justiça. O crime aconteceu em 2016. Diego Fabrício Pacheco é acusado de matar a própria mulher, Jocilene Ferreira, na frente dos 2 filhos. Na época, as crianças tinham 4 e 5 anos. Ele chegou a ser preso, né? Logo no início, ele se entregou na realidade. Ele se apresentou lá no 15º, aí passou 2 anos preso. Mas pela demora do julgamento, né, como é normal aqui no nosso Brasil isso, ele foi solto para responder em liberdade.
Na época do crime, segundo informações da polícia, tudo aconteceu durante uma briga deles dois, por conta de um suposto relacionamento dela fora do casamento. E durante esse desentendimento, o homem tentou enforcar a esposa e logo em seguida teria pegado uma faca. Foi quando desferiu 3 golpes no pescoço da vítima. Ele disse que foi acidentalmente, foi acidente. Agora, como que uma pessoa vai se acidentar caindo 3 vezes no mesmo lugar, com 3 facadas no pescoço? Tá me entendendo? Como que isso é acidente? Então isso é muito revoltante, triste pra gente. O julgamento só foi realizado agora, 3 anos após o crime, durante a semana do mutirão do júri. Nesse período, a Justiça agiliza processos antigos e, dessa vez, a maior parte dos casos é de feminicídios e os pendentes desde 2015. Segundo a Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, em 2017, foram registrados 15 casos de feminicídio no Amazonas. Em 2018, 4. E este ano já são 9 registros. E aqui no Amazonas a gente percebe que as mulheres têm denunciado cada dia mais e mesmo assim, esses 9 fatos que houve neste ano, nenhuma delas registrou. Então, realmente, a estatística e o estudo brasileiro sobre o feminicídio é válido. Geralmente, a mulher que morre nas mãos do ex-companheiro ou do companheiro são aquelas que nunca denunciaram, por isso que vale a pena a denúncia, vale uma vida. A delegada diz que antes de acontecer o crime, as mulheres registram um boletim de ocorrência como violência doméstica, como forma de prevenção. De janeiro deste ano até agora, já são 5.898 registros só na Delegacia da Mulher. Os números são altos, mas é uma maneira de prevenir que elas sejam vítimas de feminicídio. O feminicídio é um homicídio qualificado que colocaram o nome de feminicídio justamente para casos decorrentes de violência doméstica e familiar e casos de aversão ou discriminação à condição gênero, mulher. E muitas vezes o homem alegava que fez o crime sob violenta moção, dizendo que a mulher o traiu e que ele estava lavando a honra. E isso era uma tese de defesa que fazia ele ser absolvido no tribunal do júri. Hoje não mais, porque nenhum traço que ele venha colocar, até de traição da mulher, vem tirar o feminicídio, que é já colocado desde o boletim de ocorrência no registro e vai para o tribunal do júri e ele vai ser penalizado o mínimo de 12 e o máximo de 30 anos, porque já há um requisito legal que teve violência antes do fato ter acontecido, a morte da mulher. Lavando a honra como? Como que se lava a honra com esse tipo de postura? Ainda bem que a legislação mudou e transformou esse tipo de crime, o crime que se comete contra a mulher na condição e pela condição de ser mulher, como um crime hediondo, um crime qualificado, um homicídio qualificado, o feminicídio neste caso. E chama a atenção esses números aí que a Priscila trouxe na reportagem. Este ano, nós estamos no mês de julho, acabamos de passar do meio do ano, 9 crimes de feminicídio. Já é mais que o dobro do que ocorreu durante todo o ano passado. Ainda está abaixo de 2017 lá com os 15 feminicídios, mas a gente acabou de passar do meio do ano. Se continuar nesse ritmo, vamos chegar do mesmo ano, no fim do ano, com o mesmo, ou talvez até com mais ocorrências do que em 2017. E aí a gente aproveita essa situação para enfatizar 2 coisas. Primeiro, que chama a atenção, um caso que demorou 3 anos. 3 anos para ser julgado. E por conta justamente da demora, como a gente ouviu do familiar aí, o cara teve que responder o processo em liberdade. Já estava preso há 2 anos. O que a justiça vai fazer? Vai mantê-lo preso? Não, libera. Foi julgado agora por causa do mutirão. Mano, então vamos fazer mutirão toda semana. Vamos fazer mutirão direto. Para ver se diminui esse tempo aí. Porque as investigações foram feitas, o processo foi feito, entrou na justiça e ficou se esperando esse julgamento. Não surgiu um fato novo. Exames, espera de exame, durante esses 3 anos todos. E a tese da defesa, que foi legítima defesa, facadas no pescoço, repetidas, sucessivas, legítima defesa, se defendeu com a faca na mão, esfaqueando o pescoço da mulher, pelo amor de Deus. Mas a justiça enfrenta os problemas que enfrenta. Como eu disse, é um dos órgãos, eu comentava isso pela manhã no FM Dia Notícias, é uma das instituições mais caras ao nosso país. Mais caras ao nosso país.
inclusive dos salários que estão acima do que prevê a Constituição. A Constituição limita o salário do funcionário público ao salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal, 30 e não sei quantos mil reais, é o que deveria ser o teto, mas existem milhares de funcionários públicos no país que ganham mais do que isso, e eles, a maior parte deles está no Judiciário Brasileiro, é uma das instituições mais caras para a gente, e sobretudo aqui no nosso estado, é uma das instituições que a gente tem mais esse tipo de coisa, a demora no julgamento. A demora do julgamento. Sinceramente, eu não conheço a logística, a demanda do judiciário para fazer uma crítica aqui. Para dizer, os juízes não estão trabalhando. Eu não estou dizendo isso, eu não tenho competência, eu não tenho conhecimento para dizer isso. O que eu estou dizendo é que o julgamento desse crime demorou 3 anos. O julgamento que ainda há pouco mostramos do médico lá demorou 4 anos. 4? 2014 para 2019? É 5, né, minha diretora? Eu tô até errando a matemática aqui. É muito de um crime que ocorreu em 2012. Lá vai 7 anos, meu. Lá vai 7 anos. Vai manter o cara 7 anos preso? Ou 4 anos atrás das grades? Ou nesse caso aqui, 3 anos esperando um julgamento? E é de um crime como este, um crime de feminicídio. Um homicídio qualificado. Um homicídio qualificado. E esse é um dos aspectos. O outro aspecto que chama a atenção e a gente precisa fazer o alerta, está justamente na fala da delegada. A grande parte, a maior parte dessas vítimas se quer procurar uma delegacia, se quer procurar uma autoridade, se quer denunciar um homem. A denúncia já não é garantia de que ela vai escapar da morte. Se denunciar já não é garantia, a medida protetiva já não é garantia que o cabra vai cumprir a medida protetiva, muitos continuam ameaçando, agredido até continuar. Imagina sem fazer a denúncia, imagina ficando à mercê do criminoso. No caso dela, eu cheguei a fazer reportagem junto com essa família. A família não sabia, para a família estava tudo bem, a família nem desconfiava que havia problemas entre eles, só viu, começou a perceber a segregação, a separação, o afastamento. A família percebeu isso. Estava ocorrendo o afastamento. Daqui a pouco ninguém mais ia na casa dela e nem ela vinha na casa de ninguém. E isso é um sintoma, é um dos motivos. Mas é a pessoa, é a vítima, é a mulher que tem que reagir. É que tem que buscar os vínculos, é que tem que buscar as relações, é que tem que procurar a polícia e fazer a denúncia. Porque dessa forma pode ser que exista, sim, uma forma de escapar de crimes, de um crime tão bárbaro como esse. A família pediu justiça, 17 anos talvez seja essa a justiça que a família pedia. A gente torce para que ele fique pelo menos 1/3 de todos esses anos da condenação atrás das grades. Vamos seguir aqui com o Alerta Amazonas. Moradores da rua Adriano Jorge. Isso aqui é lá no bairro São Raimundo, viu? Eles estão assustados com vários furtos que já ocorreram lá. 2 das ações criminosas foram registradas por essas câmeras de vigilância aí que você está assistindo, que você está vendo aí. E esse de branco que aparece no vídeo é justamente o ladrão, o larápio, o catita da noite. As informações é do Alisson Mota. Rua Adriano Jorge, bairro São Raimundo, zona oeste da capital. Uma via que tem a movimentação bem tranquila, tanto durante o dia quanto durante a noite. Até dá para fazer a adaptação daquele ditado: cabeça vazia, oficina do diabo. Neste caso aqui, rua vazia, oficina do ladrão. Este vídeo mostra um homem usando boné passando aqui pela rua Adriano Jorge na madrugada desta quinta-feira. Isso por volta de 1h30 da manhã. Esse suspeito passa com uma sacola na mão. Assim que ele chega neste trecho, onde está estacionado esse carro, ele para, deixa a sacola no chão e começa a observar os veículos. É quando o suspeito vê uma motocicleta ali nos fundos. Ele passa no meio dos carros, se aproxima da moto, que aparentemente, hoje já durante a nossa reportagem, está sem nenhum arranhão, sem nenhuma batida. Mas um detalhe está faltando: os retrovisores. E foi exatamente isso que esse suspeito furtou dessa motocicleta. Depois de recolher os objetos e guardá-los embaixo da camisa, o suspeito saiu, juntou novamente a sua sacola e sumiu nessa direção aqui da rua Adriano Jorge. O proprietário da motocicleta conseguiu descobrir o crime depois que assistiu às imagens que foram filmadas por aquela câmera de segurança ali. Já é a segunda vez que acontece comigo. A primeira foi foi uma moto, foi a moto inteira mesmo, entendeu? Não foi só o retrovisor que levaram em mim.
Aí depois que aconteceu isso comigo, resolvi colocar a câmera, mas a câmera, infelizmente, não está mais inimigo vagabundo, entendeu? Só é mesmo para a gente saber depois o que foi que aconteceu e a gente ver, tentar localizar o cidadão infrator. Outro ponto que a gente quer mostrar aqui na rua Adriano Jorge é que muitas dessas residências aqui, como você pode ver nas imagens, não possuem garagens, ou seja, os proprietários precisam estacionar os veículos aqui mesmo no canto da via. São muitos veículos, o que infelizmente acaba atraindo também esses criminosos. Esse não foi um crime isolado que aconteceu nessa via. No dia 3 deste mês, um outro suspeito, durante a noite, se aproximou aqui da residência e viu que era fácil entrar em uma residência e roubar. O suspeito fez exatamente este trajeto, que também teve a sua ação filmada pela câmera de segurança. Ele subiu as escadas e chegou aqui na parte de cima dessa residência, onde ficam 2 apartamentos. No dia do crime, este portão estava fechado, mas a gente percebe que ele não tem um cadeado, o que ainda facilitou essa ação criminosa. O suspeito abriu o portão e entrou. Foi quando ele caminhou e se aproximou dessa residência aqui de número 73, que é onde mora o seu Wanderson. No momento, a família estava reunida dentro do quarto. O suspeito se aproveitou dessa situação, entrou na casa e furtou um ventilador. Nós vamos conversar agora com o seu Wanderson, porque foi uma situação bem assustadora. Graças a Deus, a família não bateu de frente com esse criminoso. Graças a Deus, né? É uma situação aqui que você fica perplexo, né? Que normalmente você nunca está esperando que um meliante entre na sua casa e faça o tipo de coisa dessa, né? O medo da gente era alguém de nós, o meu sogro, encontrasse ele no corredor e pudesse ter acontecido alguma coisa caso ele estivesse armado, né? A gente fica à mercê, né? Porque te pede só um pouco mais de segurança, né? Da parte da segurança pública, que passe mais na nossa rua, mais uma atenção à noite, né? Que é quando acontece mais esse tipo de coisa aqui na nossa rua, né? Seu Wanderson, muito obrigado pelas informações. Fica então o recado para a Polícia Militar, principalmente para a SICOM, responsável por essa área, que faça policiamentos, né, rondas mais ostensivas de fato aqui nessa via, para que de fato esses criminosos não atuem com tanta facilidade nessa região aqui, que tem uma movimentação bem tranquila. É importante essa denúncia, é importante essas imagens serem cedidas para a polícia. É importante você que está assistindo essa reportagem e reconhecer esse suspeito, também fazer a denúncia. O número da Secretaria de Segurança é o número 181 e você não precisa se identificar, é só passar a informação de onde mora, o nome, o parentesco, onde frequenta, qualquer informação que você tiver que leve a polícia a reconhecer este homem que gosta de passar aí nesta rua e deixar o prejuízo para os moradores. A Polícia Civil ouviu 23 pessoas envolvidas em vários crimes ambientais no Careiro Castanho. De acordo com a polícia, uma unidade de conservação do município foi alvo de grilagem, desmatamento e queimadas, como a gente acompanha nessas imagens aí. Além disso, no local foram encontrados animais silvestres em cativeiro. É um pacote completo de crime ambiental, viu? Um pacote completo, mas que reuniu aí todos esses policiais que fizeram essa operação. O Alisson Mota tem mais informações pra gente. Operação Grilagem foi deflagrada durante a quarta-feira e tinha o intuito de investigar crimes ambientais praticados no quilômetro 232 da BR-319, ali nas proximidades do município do Careiro Castanho. Para quem não sabe o que é grilagem, trata-se da apropriação de terras por meio de fraude e uso de documentos falsos. A Polícia Civil, mais especificamente a Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente, sabendo de toda essa situação ali naquela região,
região resolveu cumprir aí várias diligências em torno desse caso. Eles conseguiram apreender motosserras, serras, além de uma motocicleta também com restrição de roubo e também conseguiram identificar vários pontos de queimadas dentro dessa região, assim como o desmatamento e até mesmo um cativeiro de animais silvestres. Nós vamos conversar agora com a delegada titular da Delegacia Especializada em Crimes contra Meio Ambiente, doutora Carla Biagi, que vai dar mais detalhes sobre essa ação da Polícia Civil. Delegada, quanto tempo de investigação até que de fato vocês chegassem nessa região? Bom, na verdade, a nossa investigação ela foi curta porque, como nós recebemos essa demanda do Ministério Público Federal, nós iniciamos a investigação indo até o local para fazer as diligências e já verificar as coordenadas, né, a posição geográfica e verificar se no local haviam pessoas, né, e se elas estavam ali desmatando e também para identificar se a área pertence a alguma unidade de conservação. Nós verificamos que haviam 23 pessoas, elas estavam como se fosse em um centro de reabilitação para dependentes químicos, de forma totalmente ilegal, sem qualquer documentação. O local, pelas coordenadas geográficas, é uma unidade de conservação, ela é de proteção integral, ou seja, nada poderia ser modificado com relação aos seus recursos naturais. Então, no local, nós verificamos uma grande área de devastação ambiental, com desmatamento, queimadas. Nós verificamos animais silvestres em cativeiro, verificamos que haviam algumas edificações no local. E nós conduzimos todas aquelas pessoas para a delegacia para que prestassem esclarecimento. Delegada, entre essas pessoas, vocês identificaram possíveis lideranças dessa prática ali naquela região? Sim, nós já identificamos as lideranças, nós só não podemos falar os nomes agora para evitar que se prejudique a nossa investigação. Agora, delegada, em relação ao ato da grilagem em si, eles não apresentaram sequer nenhum documento, mesmo fraudado? As pessoas que estavam lá não apresentaram nenhuma documentação, porém eles alegaram que estão num projeto, né, o projeto de reabilitação, ou seja, pertencente a um líder de uma igreja. Então, por isso nós estamos identificando para verificar essa situação documental, né, que será apresentada por conta dessa questão da igreja. Porém, nós verificamos que ali nada poderia ser feito, porque é uma unidade de conservação, então nada pode ser alterado, não poderia haver de maneira alguma um projeto de reabilitação naquele local. Delegada, por quais crimes, se forem considerados culpados, essas lideranças podem responder e quanto tempo podem ficar atrás das grades por conta desses crimes ambientais? Bom, o crime principal ali será a danificação em unidade de conservação, né, de uso integral. Agora, no caso, nós vamos identificar ainda outros crimes, né? O uso de motosserra, a apreensão de animais silvestres em cativeiro e ainda estamos identificando autoria e crimes. Se é um local de reabilitação, até que é uma iniciativa, seria uma iniciativa louvável. Mas se é para fazer a coisa certa, vamos fazer a coisa certa do jeito certo. O problema é que no nosso estado, não só no nosso estado, mas na nossa região principalmente, a gente tem um costume, uma cultura da invasão. Uma cultura da invasão. Se o poder público agisse dessa forma aqui, em todas as áreas de ocupação, a nossa realidade seria diferente. Mas a gente tem mananciais em volta que estão sendo invadidos neste momento, igarapés que estão sendo destruídos e que já foram destruídos na cidade de Manaus por conta disso, e que os projetos de revitalização, inclusive aqueles que estão rodando nesse momento, os igarapés que cortam a cidade pelo lado, por dentro, pelo meio, de áreas inclusive nobres, estão totalmente poluídos, porque não há respeito ao que preconiza, ao que diz a legislação em relação à distância, à mata ciliar que precisa ser deixada. Se houvesse essa atuação em todas as áreas de ocupação, a realidade seria diferente. Nós tivemos este ano, nos últimos meses, o implemento da fiscalização por parte do governo, por meio de uma secretaria específica para isso, em áreas de ocupação. Mas não é só o governo.
Tem que ser um trabalho conjunto, um trabalho junto com a justiça e com outros órgãos, justamente para que invasões, para que ocupações irregulares não aconteçam, porque elas trazem prejuízos, e prejuízos que vão se refletir no futuro. Neste caso aqui, o prejuízo é ambiental. A gente viu, é uma área de conservação, e uma área de conservação não se delimita, não se separa à toa ou de qualquer maneira, se separa justamente por aquilo que se pretende conservar, por aquilo que você pretende preservar dentro de determinada área geográfica, de determinado bioma, levando em consideração a fauna, a flora, a biodiversidade, inclusive dos rios que depende desta relação. Então, se tem uma área de conservação, é porque foi importante delimitar isso. Qualquer tipo de invasão vai colocar em risco a ação de preservação. Mas não só isso. Então, essa forma de agir, de combater as ocupações, deveria ser geral, deveria ser para todos. A lei deveria ser aplicada da mesma forma, porque invasões em outras áreas, ainda que não de preservação, trazem prejuízos no futuro, como esses que nós estamos acompanhando agora. E você vai ver, por exemplo, o resultado desses prejuízos daqui a pouco, depois do intervalo, que eu trago um caso de tiroteio, mais um, lá na invasão, no cemitério dos Índios. Uma outra área de ocupação. Uma área, inclusive, que deveria ser conservada pelo seu valor cultural e histórico, mas que hoje nós estamos reportando aqui por conta de crimes, por conta de tiroteios e os detalhes a gente traz daqui a pouquinho depois do intervalo.